Irmãos queridos, uma boa tarde a todos. Muita luz e muita paz. Luzes para os nossos espíritos e paz para as nossas consciências. O capítulo 5 do Evangelho, é bom que se diga, Kardec, na sua forma pedagógica de elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi diferente do Velho e do Novo Testamento, que foram organizados por ordem cronológica. Kardec propõe uma organização racional, nos levando do princípio ao conhecimento mais aprofundado da doutrina. Não é à toa que ele escalona os capítulos do Evangelho de forma a nos dar esse embasamento inicial para a compreensão dos capítulos seguintes. Começa ele: não vim destruir a lei, ninguém verá Como é que é o primeiro? Não vim destruir a lei. Segundo, ajuda aí. Meu reino não é deste mundo. Eu confundo sempre com o quarto, que é. O terceiro, há muitas moradas na casa do Pai. Quarto, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Veja a sequência lógica. Jesus inicialmente disse que ele não veio passar um mata-borrão em tudo quanto havia sido dito por outros grandes mestres. Ele vinha dar-lhes cumprimento. Então, nós vemos que, inicialmente, uma humildade de Jesus. Ele realmente veio trazer a doutrina na sua complexidade maior, mas não tinha condições de ser muito claro em função do nível da humanidade que estava ali com ele. Então Jesus utiliza de parábolas, pequenas histórias, né, que é um símbolo, e que atrás desse símbolo há um simbolizado, ou seja, nós vamos, à medida que vamos crescendo em entendimento, vamos extraindo aquela profundeza dos ensinos de Jesus. Então, do símbolo nós temos que extrair o simbolizado. E nesse capítulo 5, sobretudo, Kardec vai lá nas bem-aventuranças, que é considerado por muitos como o cérebro, como o coração do Novo Testamento. Outros ainda consideram que seja uma rocha granítica sobre a qual se assenta o majestoso edifício da doutrina cristã. Certa feita, Gandhi, quando tomou conhecimento da doutrina cristã, afirmara que se perdessem todas as escrituras e se conservasse tão somente o Sermão do Monte, a humanidade nada teria perdido. Porque ali está a síntese de toda a mensagem cristã. Então Kardec vai nas bem-aventuranças, 3 delas falam sobre aflições. Ele traz para um mesmo capítulo do Evangelho, com o título Bem-aventurados os aflitos. Por quê? Porque ele vai nos explicar de forma didática por que nós passamos pelas nossas aflições, nos mostrando que Deus não é aquele Deus preconizado por Moisés, um Deus vingativo, castigador, irado, mas é um Deus de amor, misericórdia infinita. Então, ele nos mostra de forma clara o porquê das nossas aflições. Quais seriam as suas causas? Causas atuais e causas anteriores, reportando as nossas vidas passadas, onde delinquimos e estamos tendo a abençoada oportunidade de nos redimirmos. Então, é muito importante nós entendermos as nossas aflições como sendo exatamente essa oportunidade de redenção de nossas almas. Prova não é castigo.
É a oportunidade de reharmonização conosco mesmo e com a própria harmonia universal. Então, nesse capítulo, Kardec, além de nos explicitar acerca das causas das nossas aflições, vai nos dizer de algumas coisas muito importantes. Por exemplo, quanto ao esquecimento do passado. Imaginemos que reencarnamos com a plena consciência das nossas experiências pretéritas. Pouco nos ajudaria, porque hoje nós somos o melhor que nós já conseguimos ser em toda a nossa existência. Então nós mesmos podemos nos avaliar. Só eu sei o que eu sou. Porque, a não ser a divindade, somente eu sei o que eu penso. Então, nós somos o que nós pensamos. O falar e o fazer é uma consequência do pensamento. Então, quando nós aqui adentramos e esquecemos, de alguma forma, as experiências pretéritas, é que Kardec vem nos explicar e também como e por que devemos ser resignados diante das aflições. Então, qual seria a necessidade do esquecimento do passado? Nós já praticamente adiantamos. Fazer com que nós deixemos tudo aquilo que já passamos e tomemos um novo caminho. Perdi tudo o que eu amalgamei durante essas existências passadas? Não. Nós temos conquistas que são definitivas do nosso espírito. O desenvolvimento do saber e do amor são patrimônios inalienáveis. Nós incorporamos esses valores em nosso patrimônio espiritual. Patrimônio esse que os ladrões não roubam, a traça e a ferrugem não corroem. Então, o que eu já alcancei de desenvolvimento da minha inteligência, do meu intelecto, e o desenvolvimento do meu sentimento vão estar presentes na minha atual encarnação. Só que eu não vou lembrar o que eu fiz, como fiz. Então, diz Kardec, constitui o esquecimento do passado obstáculo para que se possa aproveitar as experiências de vidas passadas? Bom, então eu penso, eu já desenvolvi tanto na área, por exemplo, da música. Por que eu não venho agora já preparado para daqui para frente seguir? Porque o que eu tinha de aprender naquela área eu já aprendi. Agora, de vez em quando, alguém faz essa lembrança. Quais são as crianças prodígio que nascem pequenas, começam a tocar instrumentos, começam a compor. Não é obra do acaso. Não é que tenham sido criados espíritos especiais com aquelas aptidões. Não. Fala nos livros dos espíritos que nascemos simples e ignorantes, porém com toda a potencialidade para chegarmos à angelitude. Então nós temos íncita em nós essas possibilidades. Agora precisamos exercitá-las. Se eu, por exemplo, for desenvolver nessa encarnação algo que eu também já desenvolvi em outra, eu vou ter uma facilidade muito maior, porque eu já tenho aquela experiência. Eu só não lembro, mas eu trago esse valor comigo. Essas lembranças do passado nos trariam inconvenientes? Sim. Imagine você se lembrar de que noutra encarnação você foi um rei, uma rainha, e agora é um pobretão aqui. Nos causaria um desconforto muito grande. Você se deparar que você tenha sido um facínora, um criminoso, isso nos prejudicaria sobremaneira o novo caminhar. Então, nós sabemos que, não existindo o acaso na providência divina, muito menos a formação das famílias.
há uma programação reencarnatória em que nós participamos e consentimos de formar aquele grupo familiar, que via de regra é constituído por espíritos afins, que já foram parentes, porque é um grupo de espíritos que se dispõe a crescer juntos, numa jornada juntos. Quem leu o primeiro livro da Zíbia Gasparetto, Laços Eternos, tem uma compreensão muito clara da continuidade das famílias. Mas também, para esse núcleo familiar, pode vir um espírito com o qual nós temos dívidas, arestas a aparar. Então, almas em crescimento são almas afins. E reharmonização com desafetos. Quem leu, estudou Missionários da Luz de André Luiz, capítulo 12 e 13, que fala da reencarnação de Segismundo, tem uma noção muito próxima dessa situação. Assim, em rápidas palavras, Segismundo, no plano espiritual, preparava-se para reencarnar. Adelino e Raquel, encarnados, preparavam para ter um filho. Durante o sono, o casal era levado ao plano espiritual para aceitarem aquele espírito como filho. Raquel teve uma dificuldade inicial, mas era um espírito mais maduro, acabou por aceitar. Adelino não conseguia. Por quê? Em vida pretérita, Segismundo fora assassino de Adelino por causa de Raquel, levando Raquel à loucura. Agora vejam a reengenharia divina, organizando para que o algoz do passado nascesse na condição de filho das vítimas, para que através dos laços do amor se rompessem laços de ódio. Então, quando tivermos dentro do lar algumas pessoas mais difíceis, vamos ter mais paciência, vamos ter essa noção de que aquele que não se harmoniza muito com os outros tem uma função principal ali naquele núcleo familiar, de nós nos reharmonizarmos com ele. Então, conquanto o esquecimento do passado legou-nos Deus alguma reminiscência, eu esqueço tudo? Não. Tem duas situações em que eu vou identificar o que eu já fui, com a voz da minha consciência. O que é a consciência? O que nos fala o Livro dos Espíritos? Quando Kardec pergunta, onde estão gravadas as leis de Deus? Respondem objetivamente os Espíritos, na vossa consciência. Então a nossa consciência é Deus em nós. Então nós trazemos, sim, essa consciência do que fomos pelo que estamos sendo hoje. E também nas nossas tendências instintivas. Tem aquelas pessoas que dizem assim, eu sou muito bom, mas não pisa no meu calo. Ele não é tão bom assim. Eu te perdoo, mas não quero te ver nunca mais, não passa mais nunca na minha frente. São colocações que demonstram a nossa ainda falta de consciência. Esse instinto que nós vivenciamos muito nos reinos inferiores da natureza, principalmente na condição animal, nós, quando assumimos a condição hominal, trazemos conosco essa larga experiência instintiva. E, de repente, você fala uma coisa, faz uma coisa e leva a mão. Meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Por quê? Fala-nos Augusto Cury que a nossa emoção é muito mais rápida do que a razão. Aí você age emotivamente, instintivamente. Aí vem a razão e chega e você vê a bobagem que fez. Na medida do possível, vamos fazer andar juntas as nossas emoções com
a nossa razão, que nós vamos deixar de ter muitos dissabores. Somos herdeiros do nosso passado, mas somos construtores do nosso futuro. Falei nos reinos inferiores da natureza, mineral, vegetal, animal, dos quais nós viemos. Mas, quando assumimos, mais uma vez digo, a condição hominal, recebemos a bênção do raciocínio lógico, que nos permite a inteligência, o conhecimento, o discernimento, e de quebra nos foi dado o livre-arbítrio, que é algo muito difícil. É a liberdade. A liberdade é até o momento em que você tomou a atitude, pensou, falou ou agiu. Daí para frente, você assumiu uma obrigação. Então, à medida do possível, nós vamos vivenciando esta liberdade, para chegar um dia àquela liberdade preconizada por Jesus, quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que é algo muito superior. O que conseguimos alcançar é patrimônio inalienável do nosso ponto de partida nessa existência. Então, o que eu já fui me dá condições daqui para frente. Então, a nossa vida é como uma escola. Nós concluímos determinada série e dali vamos para uma série seguinte, partindo daquele ponto em que nós já aprendemos, para avançar no aprendizado, no conhecimento. Então, é muito importante eu me preparar bem para eu estar preparado para aqueles novo aprendizado da série seguinte. O esquecimento do passado, ele é restrito à vida corpórea. Nós temos insights dessa experiência. Quando nós dormimos, nós fazemos uma certa experiência. Lembramos de outras coisas passadas. E ao retornarmos ao corpo físico, trazemos algumas lembranças muitas vezes fragmentadas. Laivos, tão somente. Mas nós temos essa experiência todo dia, quando dormimos. Na vida espiritual é apenas uma interrupção temporária. Aí vem aquela ideia que nós temos de descristalizar. Temos uma ideia cristalizada de que a nossa família é essa aqui, essa corporal. E ficamos preocupados com aqueles que nos antecedem o retorno à pátria espiritual. Mas nós fazemos, no plano espiritual, parte de uma família maior. E, periodicamente, um grupo de lá se desloca para uma experiência terrena. Aqueles outros ficam nos aguardando pressurosamente o retorno. É a família espiritual. Então, essa interrupção do conhecimento das experiências transatas ocorre tão somente durante esse período da nossa encarnação. No sono, já expliquei. Então, temos, por exemplo, situações em que pessoas se lembram completamente da vida passada. Alguns casos registrados muito importantes. Por exemplo, Sante Devi, uma menina indiana nascida em 1926, que surpreendeu a família e autoridades religiosas ao provar que em sua encarnação anterior fora esposa de um homem rico em Mathura, no Nepal, cidade distante uns 140 quilômetros de Delhi, de Nova Delhi. Um professor lhe acompanha e constata que ela falava a verdade sobre a casa, a cidade e o esposo da vida passada, Ranji Sarma, que reconhece na menina sua mulher já desencarnada, com detalhes que não tinham a menor dúvida. Esse fato foi transformado num livro e um filme. Vocês devem ter assistido, Manica. Se não assistiram, procure Manica na televisão, é interessante, muito interessante esse filme, com riqueza de detalhes. O doutor
Hemendra Nath Banerjee conta e fez uma pesquisa de mais de 1.100 casos de reencarnações em que pessoas recobraram a memória do período passado. E interessantíssimo um caso que ele conta de Bazan Singh, uma criança indiana, que com 4 anos sua mãe estava banhando ele numa bacia, e ele um pouco irrequieto, a mãe lhe dá uma palmada. Ele fala assim: não me bata, senão vou voltar para a minha terra natal, para a minha esposa fulana de tal. Começou dessa forma. E aí na escola, todo dia ele falava na cidade dele, na mulher, e tudo com detalhes. Aí o seu avô um dia pegou essa criança e fez uma pesquisa, constatou que havia aquele local, que havia sentido no que a criança falava, e o levou. Quando eles desceram do ônibus, ele mostrou para a praça central, onde tinha um mercado, falou: aqui é um mercado onde eu tinha um comércio. Foi lá, identificou o comércio que ele tinha, o que ele vendia. Foi até a casa onde eu morava. Já detectou algumas alterações, porque tinha uma fossa na frente, e eles que haviam tirado aquela fossa. Adentra a casa e falou: mudaram os móveis de lugar. De repente apareceu aquela senhora que fora sua esposa, com a criança no colo. E ele dá-lhe uma bronca, porque no leito de morte ela havia prometido que não casaria novamente. Então, são situações que estão registradas, muito sérias. O Dr. Brian Weiss, grande psiquiatra de Virgínia, na América do Norte, ele fazia uma pesquisa, fazia um trabalho psiquiátrico, psicológico com uma paciente, e após 18 sessões não havia alcançado nenhum progresso. Aí ele pediu a ela a permissão para fazer um trabalho de hipnose, e assim foi feito. E ela foi ao útero materno, passou para outra existência. E eles conseguiram continuar com esse trabalho. Ele fez com que ela voltasse a 68 reencarnações. E nessa 68ª estava o trauma que ela trazia até aquele momento. É o trabalho que se faz através da regressão de memória, regressão de vidas passadas. Então, ele, um grande cientista, muito conceituado no meio científico americano, que é muito exigente, muito cético, ele guardou consigo durante 20 anos essa experiência, até que ele teve coragem, publicou, e daí tem vários livros. Eu recomendaria Muitas Vidas, Muitos Mestres, é o primeiro livro com riqueza de detalhes. Dr. Ian Stevenson, um grande pesquisador americano, ele levantou mais de 800 casos de possíveis constatações de reencarnações, e ao final de seu livro, passando por todo o fio científico, nos mais atualizados instrumentos, ele conclui nesse seu livro 20 casos de reencarnação, sugestivos de reencarnação. Não havia no seu ponto de vista, sob seu ponto de vista científico, nenhuma outra possibilidade. 2 casos ele realizou aqui no Brasil, o resto por volta de todo o mundo. Agora nós perguntamos, dos casos aqui citados, quais benefícios trariam para essas pessoas que se recordaram da existência anterior, objetivamente? Aquela criança que reconheceu que a esposa não tinha cumprido o compromisso com ele não mais se casar, e tinha casado de novo, estava com um filho pequeno. Praticamente nenhum. Então, a sabedoria divina nos dá, eu digo assim, que todas as leis divinas, elas conspiram para a nossa felicidade. E muitas vezes nós não chegamos a alcançar a grandiosidade, a perfeição dessas leis. Mas tudo é no sentido de que nós alcancemos a nossa destinação histórica, que é a angelitude. Há um propósito de Deus para com cada um de nós. É chegarmos um dia a essa condição de espíritos puros,
Deus não nos fez do nada, Ele nos fez da sua luminosa essência divina, que é amor. O amor é a força criadora e propulsora do próprio universo. Então, gente, nós não somos pouca coisa. Nós trazemos em nós essa força interna. Agora, basta acionarmos a nossa boa vontade, que é o caminho pelo qual nós abrimos campo para o nosso desenvolvimento. Agora, compreender a resignação diante das agruras da vida, sabendo que Deus não castiga, que é uma oportunidade de refazimento, por mais acerbas que sejam as nossas dores, são mecanismos divinos de acionamento das nossas possibilidades. Você perde um ente querido hoje, se abala muito, perde um outro daqui a uns tempo, o abalo já é menor. No terceiro, você já está mais ou menos sabendo se conduzir com aquela situação. Então diz um filósofo que não existe vitória sem luta, não existe glória sem calvário, não existe evolução sem resistência. Então nós estamos aqui para resistir, é para pôr para fora as nossas potencialidades. Quando a pessoa chega à condição, não aguento mais, cheguei no meu limite, não chegou não. Você não sabe a força interna que você tem, capaz de levantá-lo e colocar para frente. Não podemos nos esmorecer diante de nenhuma das dificuldades que se nos apresentam. Vejamos em cada uma delas a lição que ela traz em si para nos despertar para a realidade e a grandeza da vida espiritual. Deus, que não está aqui ou ali ou alhures, Deus está em tudo e está dentro de nós. E quando você toma consciência dessa essência divina, você alcança o máximo da sua possibilidade. Você vai entender o que Jesus quer dizer quando diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a tomada de consciência do ser divino que somos. Que Jesus nos ensina muito bem naquela parábola do filho pródigo. Que o fulcro dela é o autoconhecimento. Aí quando você chega a essa condição, diante de todas as suas dúvidas, dificuldades, dores, você não precisa correr aqui, ali ou alhures. Você viaja para dentro de si mesmo. Encontra a centelha crística que existe dentro de você e vai ouvir do seu Cristo interno em todas as situações, por mais acerbas que sejam. Vai ouvir o seguinte: quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam, e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios te aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza de teus sentimentos. Quando te extinguir o ânimo para te arrastares às vicissitudes da vida e chegares à iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover-te as pedras do caminho e sobrepor-te às atrocidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, chama por mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder
às fraquezas de tuas atitudes e à excelsitude de teus ideais. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que te cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimento, venha a mim. Eu sou a alegria que te insufla o alento novo e te faz conhecer a beleza de teu mundo interior. Quando um dia, um a um te fenecerem os ideais mais belos e chegares no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e que te acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, aproxima-te de mim. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação de teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, chama por mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não dispuseres de uma afeição sublime, sincera, e te desacreditares dos sentimentos de teus semelhantes, venha a mim. Eu sou a renúncia que te faz olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber o que sou, pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, o moço que espera, o velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida e a harmonia da natureza. Chama-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tuas mãos, ó alma filha de minha alma, que eu te conduzirei, numa sequência de êxtases e deslumbramentos, às sublimes mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Deus. Muita paz.